Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, amigos da Grande FM, amigos internautas que nos acompanham sempre em nosso programa Momento Rural. Estamos de volta com mais uma edição do nosso programa para falar sobre o setor agro, dando continuidade ao assunto sobre cultivo e produção de feno. Nós já tivemos 2 edições sobre esse tema. Se você perdeu, está à sua disposição para você rever aí quantas vezes quiser. Por isso, você que nos acompanha pelo Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque os seus amigos. Se você está com a gente pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você tem acesso a todos os programas que já foram ao ar e tem a oportunidade de rever quantas vezes quiser e também compartilhar. Claro, se você perdeu as edições passadas sobre esse tema, está aí à sua disposição para você rever e também se atualizar a respeito do assunto que nós vamos dar continuidade no programa de hoje, que é sobre a produção de feno. E mais uma vez, está conosco aqui o Cícero Félix Zarzur Duarte Figueiredo, ele que é produtor de feno aqui no estado de Mato Grosso do Sul, está nos ajudando nesse programa. Seja bem-vindo, Cícero, mais uma vez. Muito obrigado, Paulo Wagner, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do nosso conhecimento aí e trazer um pouco mais de informação sobre o feno, né? Muitas pessoas às vezes têm um pouco de dúvida, né? Sim. E então nós estamos aí disponíveis para trocar essa ideia aí contigo, mais uma vez. Muito bem, nós já falamos aqui nas edições passadas, sobretudo em que momentos o feno pode ser utilizado. E a gente chegou até a tocar no assunto, nós estamos passando aí por uma crise hídrica, uma seca que há 90 anos não se via com essa periodicidade que nós estamos passando. Isso acabou afetando toda uma cadeia produtiva. O feno também foi afetado por esse momento de estiagem, trouxe muitos prejuízos. E como lidar numa situação como essa? Sim, Paulo Wagner, nós tivemos um problema seríssimo aí, né? A falta de água aí da chuva, né? E também as geadas, né? Que foram bem severas aí nesse momento, né? Porque quando se tem a falta de chuva já é um pouco complicado, mas quando vem a geada junto, ela atrapalha mais um pouco do que a falta de chuva. Nós tivemos aí 9 geadas hoje no campo de produção, né? E nós ficamos aí em torno de 70 dias sem conseguir produzir nada e trabalhando com feno irrigado. Por isso que aconteceu aquilo que você disse no programa passado lá, de não conseguir atender a procura de quem estava precisando do feno, porque você ficou muito tempo num período de inatividade sem produção, né? Sim, eu tive aí um período aí de falta de produto aí durante 60, 70 dias aí, e também tivemos um problema que não conseguimos solucionar, que foi a quantidade de água que nós tínhamos para a irrigação. Sim. Não alcançou o volume para adiantar a produção, né? E até a gente está falando sobre isso, de como lidar com uma situação como essa, e aí você já aponta que a irrigação seria uma dessas soluções. Mas ainda, nos dias atuais, ainda não ou seja, ainda é um fator compensador, ainda compensa esse investimento na irrigação? Sim, compensa. Nós, mesmo durante a época das chuvas, nós temos que estar sempre irrigando as nossas áreas. Por conta que quando você sai do período do verão e o veranícola, que é pós-verão, o seu solo vai demorar um pouco a mais para secar do que as áreas sem irrigação. Então você tem um período mais extenso de umidade e de produção. E aí é interessante, né? Que é aquela junção perfeita, a umidade com o sol ativo, você tem essa capacidade de produção do capim muito mais rápido também. Sim, né? Com certeza. Os dias mais extensos, eles vão aí até abril, maio ali. Então, quando você não tem irrigação, você não consegue chegar até ali produzindo. Sim. Né? Você vai produzir aí até março, abril no mais tardar, mas maio você nunca consegue a produção, né? Sim. Usando aqui a tua experiência como produtor e também como quem comercializa o que você produz, o feno ele pode ser utilizado em qualquer propriedade rural, independente do tamanho, uma pequena chácara para uma fazenda de grande porte, ou seja, o feno pode circular nessas qualquer tipo de propriedade rural? Sim, nós hoje trabalhamos, conforme a gente já havia falando no programa passado, se não me engano,
Nós falamos em torno a questão do feno ser calculado como uma ração ou um grão que se usa dentro da propriedade. Essa conta só fecha se você tem uma produção ativa. O que seria uma produção ativa? Uma escala de produção dentro da sua propriedade, né? Caso você não tenha, você usando o feno, você vai estar achando o produto um pouco fora da realidade do seu planejamento. Mas a partir do momento que você tem uma produção ativa, você vê que o resultado vem. Para o comprador da mesma forma, né? O comprador que tem lá apenas 1, 2 animais, ou se ele tiver milhares, também ele pode comprar na qualquer quantidade que ele deseja. Sim, com certeza. Quando você tem uma escala maior de produção, seja ela de leite ou de carne, ou alguém que mexe com produção de animais mesmo, né, na reprodução ou na produção de potros, nós temos alguns clientes que têm esse mercado, eles vêm fazendo conta para quê? Para que o feno seja usado para aumentar o número de animais em menos espaço. Menos espaço. Né? O confinamento hoje tem sido também uma grande solução para isso, né? Acaba otimizando esse espaço aí, acaba tendo vantagens na conta que você fala lá que tem que fechar com toda certeza. Esse é o nosso Momento Rural, né? Que está falando sobre o cultivo e a produção de feno. Programa que você nos acompanha sempre pelo nosso canal do Facebook. Por isso, compartilhe o nosso conteúdo e marque seus amigos. Está com a gente pelo nosso canal no YouTube. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Nosso programa é o oferecimento da Agrojangada. Agrojangada, que é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, seja na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Quem optar pelo feno na alimentação dos seus animais, o Cícero, ele precisa complementar essa alimentação com outros produtos semelhantes ao feno ou alguma outra tipo de alimento, ou somente o feno é capaz de suprir a necessidade de alimentícia desse animal? Nós temos aí hoje um feno que nós trabalhamos, que a gente considera ele feno tipo A. O feno tipo A, ele substitui hoje a alimentação de um cavalo solto a campo, ou de uma vaca solta a campo. Sim. Mas ele, com uma suplementação, você adquire uma resposta, um valor de resposta mais alto. Se você precisa acelerar alguns processos, por exemplo, quando a gente estava falando na pergunta passada sobre confinamento, se ele cria esse animal para abate, para outra situação, que ele quer acelerar esse processo, ele precisa complementar essa alimentação. Sim. Vai ser feita uma base de cálculo e o feno entra como volumoso nesse caso, né? Sim. Ele não entra como a dieta fechada, ele entra como volumoso de uma dieta. Sim. Vamos falar um pouquinho aqui de escolha, por exemplo, do produtor rural. Falar um pouquinho em termos de investimento. Quais que são as vantagens, por exemplo, do produtor que tem lá os seus animais, de comprar esse feno, por exemplo, de uma empresa que produz, como é a sua, ao invés de plantar o próprio feno? Ainda é mais vantajoso para ele já comprar pronto do que ter na sua propriedade? Sim, de primeiro momento, quando um produtor ele começa a usar o feno, ele tenta primeiro comprar. E dependendo do volume que ele usa de feno, e se ele tem a área disponível para a produção do feno, aí sim ele passa a produzir para ter dentro da propriedade. Sim. Por quê? É um investimento que também não é muito barato. Eu ia falar sobre isso também. Nós temos um investimento um pouco alto em maquinário, né? Teria que ter um maquinário. O maquinário do feno ele é específico. Ele não faz outra coisa, ele só faz o feno. Então, quando você fala em ceifadeira, em ancim, né, que é o enleirador, que às vezes as pessoas conhecem de uma forma ou da outra, e quando você fala numa enfardadeira hoje, a gente está falando assim em conta de, vamos colocar aí de 400 mil, 300 mil, dependendo do maquinário que a gente vai ter. E para ser utilizado só naquela cultivar, né? E vai ser usado só naquele momento. Então você tem que fazer conta e ver até que ponto eu uso. Né? Então é aquela velha história, né? Infelizmente a calculadora sempre vai andar na nossa frente. Sim, né? Sim. E até, claro que também, mas ele vai defender que é melhor comprar porque ele é produtor, está para vender. Mas não é isso. Acho que
tem que se fazer essa conta mesmo. O investimento a curto, médio, longo prazo é compensador? De repente é melhor você já comprar pronto, você vai comprar na quantidade que você necessita, pela capacidade que você tem de absorção desse produto todo, do que fazer um investimento tão alto. E ainda, além do que nós estamos falando de maquinário, mas tem outra questão, você tem que ter funcionários específicos para isso, né? Sim, pessoal treinado para que esse trabalho seja bem feito, né? Sim. Porque a questão da produção do feno não é apenas, engatei a máquina ali e vou lá fazer. A máquina ela tem uma regulagem, são vários detalhes durante aquele operacional que traz você a pensar. Sim, sim. Né? Quanto custa uma operação dessa, né? Para mim por mês. Então, aí num ano, e aí assim em 10 anos, em 20 anos, né? Sim. Então a gente tem que fazer algumas análises aí, né? Muito bem. Mas já existe hoje também no mercado, inclusive nós estamos tentando entrar nesse mercado da terceirização desse serviço. Sim. Então você tem a gramínea na sua propriedade e nós fazemos esse trabalho de fazer o corte, de fazer o corte, produzir o feno dentro da sua propriedade. Sim. Que interessante, é uma ótima opção também. Muito bem, nós estamos fechando aqui o nosso programa Momento Rural de hoje. Ainda temos mais alguns questionamentos a fazer sobre a produção de feno e a gente vai fazer na próxima edição, por isso eu já te convido a voltar a estar conosco na próxima edição do nosso Momento Rural, onde o Cícero Félix estará novamente com a gente para que a gente possa finalizar esse tema, finalizar esse assunto sobre o cultivo, a produção do feno, para que você possa estar a par do nosso conteúdo. Você que esteve com a gente pelo nosso canal no Facebook, compartilhe, marque seus amigos. Esteve conosco pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Na próxima edição estaremos de volta com o nosso Momento Rural. Um abraço, até lá!